Botânica aplicada à farmácia, aula 2, anatomia, histologia e morfologia vegetal, tópico caule. O caule tem origem embrionária na região antípoda à radícula, que foi apresentada na aula anterior. Essa região é a região da plúmula. Nós temos no embrião, então, a radícula, que vai dar origem à raiz, e a plúmula, fazendo parte do eixo caule-radícula, caule-raiz. Então, é essa parte que vai dar origem, onde vai ter o meristema apical, caulinar, e as folhas cotiledonares. Vai dar origem ao caule e a parte aérea. Parte aérea também é denominada de sistema caulinar. O caule se distingue da raiz por possuir nós e entrenós, que nós vemos que entrenós é a região entre um nó e outro, e o nó é a região onde encontraremos uma alta presença de células meristemáticas e gema. A gema axilar, no caso, ela pode produzir flor ou folha, ou os dois em uma mesma gema. Essas células meristemáticas presentes na gema, elas têm a função de produzir esses tecidos novos para a produção da folha e da flor. O pecíolo, que está presente aqui na região da gema, ele é uma projeção do caule lateral que vai fazer parte da folha. A folha é composta de pecíolo e limbo foliar. No caso, nós vemos o limbo foliar bem destacado aqui, a região fotossinteticamente ativa da folha, a nervura central e o pecíolo. E na base do pecíolo nós temos a gema, que é o que forma a folha, tópico da aula seguinte. Aqui nós temos órgãos análogos, com funções análogas, que seria a gavinha, um caule modificado de função de fixação, e a raiz. A raiz, a função de fixação dela é realizada através do crescimento da raiz em frestas, como aqui no caso na parede de tijolos. Já no caule do tipo gavinha, esse tipo de fixação ocorre através de estímulos e sinalização. Isso é tópico da biologia molecular, onde ao ter o contato mecânico desse órgão com uma superfície onde ele consiga se fixar, esse contato vai induzir a produção de sinais que vão fazer com que a gavinha ela se enrole em torno de um suporte. Aqui nós temos o caule clássico, descrito e mais comum em vários tipos de coisa, como revistas, quadrinhos, filmes, e na vida real esse é o caule que quando você comenta sobre caule, é o que aparece. O indivíduo vai pensar a primeira vez, é esse tipo de caule. Isso é um caule em crescimento secundário, característicos de gimnospermas e angiospermas, eudicotiledôneas. Monocotiledôneas não vão apresentar crescimento secundário, mas tem um tipo de caule parecido que nós vamos ver em alguns slides mais para frente. Quais são as características do tronco? Como eu disse, crescimento secundário. Crescimento secundário indica que há expansão radial. O raio do tronco ele apresenta crescimento ao longo de toda a vida da planta. Não confundir crescimento secundário, crescimento radial, com projeções, que seria ramificações laterais, como esses galhos. Aqui nós temos o caule característico das plantas da família Poácea, que é o como. O como ele pode se apresentar cheio ou oco.
No caso do cheio, ele é rico em células parenquimáticas nessa região central. Essas células parenquimáticas com função de armazenamento de sacarose. É característico da cana. No oco, característico do bambu. O bambu, apesar de ter utilidade na engenharia, a madeira dele é utilizada em artesanatos, em produção de vários tipos de produtos, ele não apresenta madeira. Ele apresenta o que nós chamamos de caule. E o que é esse material que nós utilizamos, que erroneamente chamamos de madeira em alguns casos? Ele é um material caulinar, rico em fibras e lignina. Lignina na parede celular dos elementos de vasos e no tecido de uma forma geral. Essa lignina ela não é produzida local, mas isso é tópico do desenvolvimento vegetal da biologia molecular. Ela vai ser sinalizada para acumular no caule, conferindo essa estrutura hidrofóbica e de utilidade no artesanato, engenharia e etc. No caso do colmo, que essa região central aqui, como ela é oca, ela não vai ter condução de água, mas em alguns casos pode haver água ali. Só que a condução, como nós já vimos em raiz, é feita pelos elementos de vasos da parte subterrânea da raiz para a parte aérea e do floema das folhas para a raiz. No caso aqui nós vemos nós e entre nós bem destacados, característica do caule tipo como, e meristema intercalar presente entre os nós. Esse meristema intercalar ele tem a função de auxiliar a planta a sua manutenção. Por exemplo, a herbivoria, algum animal se alimenta dessa parte até aqui, então é desse meristema intercalar na região do nó aqui que vamos ter a origem de uma nova planta. No caso, isso é utilizado também na agricultura, pois nós não utilizamos sementes para propagação de cana. O que se faz é pegar uma região onde nós temos aqui 3 nós, nós fazemos um corte aqui e outra secção aqui, e essa região aqui é enterrada, e então dos meristemas intercalares desses nós é que vai surgir uma nova planta, e aí será feito o desbaste para ficar apenas com a planta que tenha maior aptidão e evitar a competição por recursos. No caso aqui é um caule sem crescimento secundário, nós não vamos ter ganho radial, só que muitas pessoas podem pensar, mas o coqueiro não é o mesmo quando ele é uma planta pequena e quando ele está aqui nessa imagem, ele não tem o mesmo raio. A questão é o seguinte, ele tem um raio de crescimento que é feito por preenchimento através de células parenquimáticas, só que a planta não cresce indefinidamente o seu raio do caule, diferentemente do crescimento secundário, em que há um crescimento indeterminado ali do caule. No caso da palmeira, esse caule em estipe é típico das arecáceas, família das palmeiras. Ele apresenta nós e entre nós, como vemos aqui nessas marcas. Aqui nós temos a produção das folhas, e nessa região aqui vamos ter o meristema apical caulinar. Ele é visto até nas folhas primordiais como se fosse uma agulha sendo projetada nessa terminação apical, nessa parte apical aqui, apical do caule. E o que acontece? O meristema apical caulinar também é chamado culinariamente de palmito, ou em inglês Heart of Palm, que seria o coração da palmeira. Tanto que ao remover o palmito, você acaba com a árvore, porque ela não apresenta gemas laterais. Esse caule ele só vai apresentar o meristema apical com a gema com o meristema apical caulinar, não apresentando gemas laterais ao longo de todo o caule.
Ele apresenta nós entre nós, vai haver alguma atividade meristemática, mas não a atividade de meristemas apicais. No caso do caule desse tipo de tronco aqui, todas as terminações vão apresentar um meristema apical caulinar. Só que é o seguinte, quando você tem uma árvore em formato de plântula, você tem aqui, ela tem as geminhas laterais dela aqui, você tem essa gema apical, você fez a remoção dela, essas gemas laterais vão pegar a atividade, a função que era dessa gema aqui. Então depois você vai ter o crescimento dessa ali, dessa estaca, dessa plântula que você fez a remoção do meristema apical, ela atribui como se ela tivesse 2 meristemas apicais ao invés de um. Esse daqui foi removido, então agora nós temos 2. E isso é até uma técnica de condução de poda de árvores para manter ela com tamanho menor e facilitar o manejo, a colheita e a produção. Depois de um tempo você corta esses 2 aqui, só que ela sempre vai apresentar essas gemas axilares. Essas gemas axilares aqui vão tomar a função de gema apical. A função da gema apical na fisiologia vegetal, que será o próximo professor, é produção de auxina, outros hormônios, sinalização, que vão induzir a uma série de comportamentos no desenvolvimento vegetal. Então, o que acontece? Nós não temos essas gemas laterais no coqueiro, na estipe. Nós vamos ter apenas o meristema apical caulinar e algumas gemas que vão dar origem às folhas. E essas regiões onde demarcam como os nós e o entrenós, elas também são cicatrizes de crescimento onde havia. Por exemplo, aqui nós temos uma região de meristema em alta atividade, que é para a produção das folhas. Essas folhas são compostas por bainha, o pecíolo e o limbo foliar. Ou seja, nós vamos ter aqui a bainha, o pecíolo, que vai estar inserido na bainha até, e depois disso o limbo foliar. Então, esses anéis de cicatrizes aqui, eles denotam o crescimento da planta. Às vezes que ocorreu a queda dessa região meristemática que era produzido a folha, sendo composta de bainha, pecíolo e limbo foliar. Esse caule é o caule do tipo escapo. Ele é definido por ser um caule sem gemas, sem ramificações laterais, com inflorescências ou flores terminais. Ele é característico de plantas herbáceas da família Bromeliaceae principalmente. O abacaxi é esse tipo de caule. Esse é outro caule característico de plantas herbáceas, é a haste. Ele é praticamente a mesma definição do caule anterior, porém nós vemos que aqui há ramificações laterais. Esse caule é o caule denominado de prato, é um caule achatado, de onde nós temos a projeção de raízes adventícias, e nas regiões meristemáticas, na extremidade desse prato, vai haver o desenvolvimento desses bulbos, que são estruturas de armazenamento, no caso da família Amarellidaceae, subfamília Liaceae, armazenamento de compostos sulfurosos, que conferem alguma tolerância à herbivoria, dentre outros fatores. No caso das plantas da subfamília Aliaceae, elas podem apresentar o segundo tipo de caule, que é o escapo, já mostrado anteriormente. O alho apresenta bulbo composto,
sendo que a cebola é um bulbo simples. No caso, o bulbo da cebola, ele é formado por, nós veremos mais à frente, pelo o caule do tipo prato na base, o caule do tipo stipe, e o que nós nos alimentamos são folhas modificadas com função de armazenamento e proteção do que seria os meristemas, que vão apresentar dentro do bulbo uma região meristemática, que vai dar origem a esse caule do tipo escapo, que vai ser protegida pelos catáfilos, que são essas folhas modificadas com função de armazenamento. No caso do alho aqui é a mesma coisa, também função de armazenamento, são estruturas com praticamente folhas, são folhas modificadas, só que como nós lembramos no início da aula, tanto folha quanto caule vêm da mesma origem embrionária, e as folhas são desenvolvidas a partir do caule. Aqui nós temos a batata, que é uma estrutura caulinar de armazenamento. Nós vemos as gemas, que são os óleos, função meristemática de poder desenvolver novos órgãos, até mesmo uma nova planta, tanto que o que é utilizado como propágulo para a produção de batata é o tubérculo denominado de batata semente. Nós enterramos as batatas com as características desejadas, esperamos que desenvolva indivíduos com características agronômicas desejadas. Aqui é um outro tipo de caule com função de armazenamento e de propagação, que é o rizoma. O rizoma vai ficar abaixo do solo. Nós vemos aqui as escamas, que são folhas modificadas para proteger as gemas axilares, que são presentes abaixo, e as regiões de nós e entrenós. Temos uma escama, uma gema, é um nó. Temos outra, nó, a região entre esses dois pontos, entrenó. O rizoma é importante para poder gerar perfilhamento. Perfilhamento é de uma planta que você gerar plantas próximas a ela através de outros órgãos. São plantas clonais que podem vir da raiz, do caule, ou a planta original pode originar um rizoma, e desse rizoma mais à frente, quando a planta tiver estímulos necessários para que ela emerja, ela vai emerger, e essa projeção que emergiu do solo vai se tornar um novo indivíduo. Como aqui na imagem nós temos 3 indivíduos clonais de uma mesma planta. Agora nós temos o estolão, que é praticamente a mesma estrutura. A diferença é que o estolão ele fica acima do solo. Tanto estolão quanto rizomas são muito comuns em gramíneas e confere uma característica de resistência. Por exemplo, no inverno nós não conseguimos ver praticamente nenhuma folha verde em um gramado, porque a planta, a parte aérea dela morre, e o que fica são essas estruturas de estolões e rizomas. E como eles têm função de armazenamento, eles armazenam as substâncias que vão conferir a manutenção do metabolismo da planta. Esse metabolismo que já sofreu uma diminuição, ele já está mais devagar, portanto a planta consegue sobreviver períodos de bastante estresse até ela conseguir os estímulos necessários para voltar ao seu metabolismo normal. No caso aqui o estolão, nós temos o morango, que também é utilizado a propagação do morango através de pedaços de estolão também, e vai apresentar no estolão gemas, nós e entrenós. Então nós vimos que, igual a raiz, o caule tem a função de sustentação, embora na raiz a função de sustentação seja de fixar-se ao solo, e no caule ela vai ter uma função de preenchimento da parte aérea, a parte aérea sendo o caule, as folhas, frutos,
que vão conferir uma sustentação contra a cisão mecânica, sendo o rompimento, ou contra nossa, tem um termo, contra o empurramento, o tombamento. Tem um termo de engenharia aqui que eu não lembro, cisão, cisalhamento, mas ele vai fornecer esse tipo de defesa. Primeiro, contra o tombamento. Segundo, contra a cisão. Condução de fotoassimilados, águas e sais minerais. Nós já vimos também que as raízes fazem, sendo que a raiz vai absorver água e sais minerais e enviar para a parte aérea. E a folha vai produzir fotoassimilados e enviar para a raiz. Sendo que não é estritamente dessa forma. Tanto a água e sais minerais quanto fotoassimilados, eles não só vão para a raiz ou só vão para a parte aérea. Eles ficam no tecido que necessitar. Portanto, a parte aérea não vai consumir, o sistema radicular não vai consumir todos os fotoassimilados. Ele vai ser utilizado durante todo o transporte por partes da planta que precisam da manutenção daquele determinado metabólito. Armazenamento, nós vimos aqui batata, rizoma e outros tipos de caule tem função de armazenamento. Fotossíntese, diferentemente da raiz, que ela é secundária na fotossíntese, ela vai auxiliar a fotossíntese por absorver água, sais minerais. O caule ele já é fotossinteticamente ativo. Um dos grandes exemplos disso seria o cladódio, que é o caule dos cactos. O cacto ele tem sua folha modificada em espinhos que não tem atividade fotossintética. Portanto, apenas o caule deles que vai fazer essa atividade fotossintética. E, como falamos também, propagação sexuada. Enxertia, mergulia. Mergulia ela veio através através de observar como que funciona o estolão, os rizomas. O que a pessoa que observou pensou? Que se você tem uma árvore com ramos laterais, se você pegar, sem destacar o ramo da árvore, você enterrar esse ramo no solo, que talvez ele daria origem a novos indivíduos. Isso ocorre por conta de um acúmulo de auxina nessa região enterrada. A auxina ela vem da parte aérea. Ao se fazer o dobramento e o enterramento, você tem uma perda da dominância apical. Ela vai acumular, né, nesses tecidos aqui, por conta de estar subterrâneo, porque a auxina ela fica contra a luz, ela é fotonegativa, fotoblástica negativa. Então vai ter um acúmulo de auxina. Essa auxina ela faz o que? Ela estimula a produção de parte aérea. Então, nas gemas que foram enterradas aqui pelo processo de mergulia, nós vamos produzir estacas que vão ser utilizadas na propagação clonal. Estrutura primária do caule. Como eu já disse, nós temos estrutura primária e secundária. Essa é o meristema apical. No meristema apical nós vamos ter todos os tecidos de estrutura primária. Por exemplo, como eu disse na aula anterior, nós iríamos repetir muitas estruturas, muitos tecidos, na raiz, no caule, que eles vão se repetindo em quase todos os órgãos da planta. Protoderme, tecido meristemático, meristema primário de proteção. Procâmbio, tecido meristemático, meristema primário de condução. E o meristema fundamental, tecido meristemático, meristema primário de preenchimento e sustentação. Nós temos aqui ou seja, gemas, primórdios de gemas laterais, lacuna foliar. O que é a lacuna? Nós tínhamos aqui o procâmbio, né? Esse procâmbio aqui, ele não tem mais aqui, mas ele tem aqui. E o que aconteceu para não apresentar procâmbio nessas regiões aqui, que são as lacunas foliares? O procâmbio ele foi para uma ramificação lateral. Ao ele se orientar lateralmente, nós
perdemos essa região onde deveria ter o procâmbio. Só que aqui em cima, novamente, ela volta a aparecer. No caso do meristema apical, o desenvolvimento dele vai ocorrer da região aqui mais próxima do meristema em direção à raiz, em direção de cima para baixo. Na raiz era de baixo em direção ao caule. E por isso ele foi sendo formado aqui para baixo, ele teve que fazer essa ramificação lateral, e aí o transporte aqui ele não ocorre através de elementos de vasos, elementos de tubo crivado. Ele vai ocorrer igual era no simplasto, o transporte simplástico lá na raiz. Vai ocorrer através dessas células de parênquima aqui. E aqui nós temos o meristema apical, primórdios foliares laterais que vão dar origem a folhas. Uma ampliação do meristema apical. O meristema apical ele tem o sentido túnica-corpo. Túnica vai ser o sentido. Ele tem divisões, são denominadas de túnica-corpo. Túnica sendo essa parte aqui mais externa, corpo essa parte aqui. As divisões elas vão ocorrer periclinais e anticlinais. Aí aqui os primórdios foliares são regiões meristemáticas, vão dar origem às folhas. Essas folhas aqui também são do primórdio, já estão mais desenvolvidas. E essas folhas vão se tornar folhas como nós conhecemos mesmo. E essas aqui mais abaixo vão ficar no lugar delas. O desenvolvimento vai ser todo assim. Sempre nós teremos essa região aqui. Essa região nunca vai sumir. Só que ela vai dar origem a tecidos que vão ocupar o lugar dela. Aí aqui procâmbio, protoderme, a gema maxilar. Essa é a cara do meristema apical, que é um dos desenhos que vocês vão ter que fazer. A epiderme do caule, que nem eu falei, que praticamente vai se repetir muita coisa. Vai ter origem na protoderme, igual na raiz. Vão ser células de formato isodiamétrico, formato tabular, sem espaço celular, parede delgada, porém com cutícula, deposição de compostos hidrofóbicos. Abaixo da epiderme pode apresentar colênquima, geralmente é uniceriada a epiderme. O colênquima pode ser confundido com uma camada da epiderme. Aí tem que ver de acordo com a estrutura, qual que é o tipo de parede e tal. Se o espessamento da parede e a conformação entre as duas células, se é do tipo angular. Tem vários tipos para classificação de colênquima que não existe para epiderme, que seriam o tipo, por exemplo, você tem duas células aqui epidérmicas, agora duas células de colênquima bem parecidas. Agora o colênquima, onde há a sobreposição de uma célula à outra, ele pode ter espessamento da parede em vários tipos de conformação, e esses tipos de conformação é uma das coisas que se utiliza para diferenciar da epiderme, além de ser um dos pontos de classificação entre os diferentes tipos de células do colênquima, de colênquimas. É o tipo de espessamento e formação, pode ser angular, quando ele apresenta uma deposição mais ou menos desse jeito. Ela pode ter maior deposição. São vários tipos de conformação para classificação. Capacidade mitótica da epiderme é alta porque ela tem que se dividir, e se sofrer um dano na região, ela tem que formar novas células para preencher aquela região danificada e fazer o preenchimento e a proteção do tecido abaixo, porque a epiderme é o tecido de revestimento e proteção. É um tecido vivo, que fica óbvio, se a gente falou que tem capacidade mitótica, tem que ser vivo. Já falando do uniceriado. E em plantas gimnospermas e angiospermas eudicotiledôneas que apresentam crescimento secundário, ela pode ser substituída pela periderme. A periderme ela vai ser composta de filogênio, filema e filoderme.
E eu já comentei que células do parênquima elas apresentam algum tipo de capacidade meristemática. No caso, o felogênio ele vai ser uma célula meristemática. Só que não temos meristema. A gente tem meristema aqui temos o feixe. Aqui nós temos meristema entre o xilema e o floema, que é originário do procâmbio. Vai ser câmbio fascicular aqui, interfascicular, mas nós não temos meristemas aqui. Então, o que acontece para formar esse felogênio, que vai ser a célula meristemática que vai dar origem à periderme, é que nós temos células do parênquima que vão se desdiferenciar, formando esse meristema que é o felogênio. A epiderme pode conter anexos como tricomas e estômatos. No caso, mais uma diferença da raiz é a presença de estômatos. Os estômatos são células modificadas da epiderme com função de trocas gasosas. Por que precisa de fazer trocas gasosas? Precisa de entrar oxigênio na célula para fazer respiração celular e entrar CO2 para ela fazer fotossíntese. E do mesmo jeito ela vai também liberar CO2 quando fizer a respiração celular. O resultado da respiração celular é quebra, combustão, né, do ATP, quebra do ATP e liberação de CO2. Então precisa do estômago fazer esses tipos de trocas gasosas. Os tricomas, no caso do caule, eles não têm função de absorção. Então eles vão ter função de proteção. Algumas vezes vão apresentar até mesmo glândulas captadas ou peltadas com secreção para defesa do órgão. Aqui nós córtex e medula tem função de preenchimento e sustentação. Nós já falamos do colênquima, que pode ser confundido com a epiderme, que ele vem logo abaixo da epiderme, tem função de sustentação. Diferentemente do esclerênquima, o colênquima é vivo. O esclerênquima é o tecido de sustentação, que vai ser composto de fibras e outros tecidos parênquimáticos, mas principalmente mortos. Alguns esclereídeos e outros tipos de tecido de proteção. São rígidos, diferentemente do colênquima, que são células com a parede espessa, com bastante celulose, porém apresenta atividade metabólica e pode ser confundido com a epiderme. A córtex e medula, que nem a gente falou, origem no meristema fundamental, lá dos meristemas embrionários, composto por células parênquimáticas, que a gente já viu na raiz, vamos ver ao longo de todos os órgãos da planta. Frequente ocorrência de colênquima. Por quê? Porque função de sustentação. E o esclerênquima, que eu acabei de citar, que seria análogo ao colênquima, só que com células prioritariamente mortas, ele vai ocorrer mais em tecidos de seca, de plantas submetidas à seca, em tecidos em crescimento secundário e em plantas que costumam apresentar muitas fibras. Diferentemente do esclerênquima, o colênquima, córtex e medula apresentam tecidos vivos, por isso aí é a diferença, mas pode apresentar alguns tecidos mortos também, como algumas fibras, alguns esclereídeos, alguns cistólitos, cristais e outros tipos de células modificadas que acabaram, por ter essa diferenciação, apresentar células mortas. Pode conter cloroplasto, como a gente falou, o seu caule pode fazer atividade fotossintética, então ele precisa de ter cloroplasto para isso. E pode conter estrutura secretora, igual eu já falei, estrutura secretora pode ser viva, pode ser morta. No caso aqui, nós temos duto de mucilagem. O duto era tipo no aerênquima que eu falei na raiz, era um espaço, poderia ter células aqui, pode ter sido formação lisígena ou esquizógena. Lisígena, as células morrem, elas têm uma sinalização para etileno, auxina e outros sinalizadores para formar a morte celular programada.
vão deixar um espaço, esse espaço vai ser preenchido com alguma coisa. No caso aqui, mucilagem colorida de vermelho. No caso da esquizógena, a mucilagem seria depositada nos espaços intercelulares. Ao haver uma deposição grande, ela ocupando esses espaços, aquilo seria chamado de um duto esquizógeno. Essa é a diferença entre esquizogenia e lisogenia. O que é a medula, o que é o córtex? Nós temos aqui, abaixo do colênquima, as células parenquimáticas. Nós vemos que a diferença entre o colênquima e as células do parênquima, que delinear, colênquima e as células do parênquima é a parede mais espessa do colênquima. As células são mais isodiamétricas, quase não tem presença de espaço intercelular. E aí a gente vê, não tem presença de espaço intercelular, células bastante isodiamétricas, isso é epiderme. Só que o que acontece? Na epiderme nós não temos a parede espessa igual a do colênquima. Olha como que a parede está bem escura, bem mais grossa do que a parede da epiderme. E não temos muita atividade mitótica. Olha, o núcleo vacúolo do parênquima, aqui do caso do córtex, ele é muito mais ativo. Nós temos um vacúolo grande, ocupando espaço quase todo das células, no geral aqui. E conseguimos ver uns pontos onde há atividade do núcleo. No colênquima e na epiderme, nem tanto. A epiderme ainda tem maior deposição de produtos de algum conteúdo aqui, que no caso não sabemos o que é. E então o córtex, ele é praticamente a mesma coisa da medula. Pode ocorrer as mesmas coisas. Aqui nós temos a definição do que é o córtex para diferenciar da medula, que é isso. Entre o córtex e a medula nós temos as células de condução. A medula é o parênquima que mais adentro após os elementos de condução, o xilema e floema. E o córtex, ele é o parênquima que tem abaixo da epiderme do colênquima até chegar na parte onde estão o sistema de condução dos órgãos vegetais. Aí que nós lembramos, na raiz, a monocotiledônia apresentava medula, e a eudicotiledônia não. E no caule isso vai ser o contrário. Monocotiledôneas não vão apresentar medula e eudicotiledôneas vão. Isso aqui é uma característica do caule. Endoderme raramente é evidente, diferente da raiz. Pode ocorrer estria de Caspary, mas é raro. E a bainha melífera, que é uma coisa de folha de poácea, pode ocorrer também. E essa bainha melífera, ela é chamada de amilífera quando apresenta grãos de amido, porém ela é um tipo de endoderme. Aqui nós temos a endoderme, que igual na raiz, ela está em volta do feixe vascular. Na raiz nós não chamamos de feixe, nós chamamos de cilindro. O feixe vascular vai apresentar no caule floema, exarco e xilema endarco. O que significa? Que o xilema está orientado para o centro e o floema está orientado para fora. Na raiz, o xilema está mais externo e o floema mais interno. Isso é uma das diferenças entre os dois órgãos. A endoderme pode apresentar estrias de Caspary, porém a endoderme ela não é tão lignificada, ela não tem tanta função de impedir o transporte simplástico da água. Isso é característica de raiz. Pode acumular grãos de amido, que a gente está vendo aqui no córtex, na medula, e outras substâncias, que é uma característica da batata, que nem a gente viu.
Outro órgão que acumula grãos de amido é a raiz, principalmente na região da coifa, que a gente viu que tem função de proteger o meristema apical radicular. Além disso, dos grãos de amido acumulados na coifa, ele tem a função de sinalizar, através da gravidade que vai orientar os grãos de amido para baixo, o crescimento da raiz, no sentido a favor da gravidade. Pode desenvolver a erênquima, que nós já comentamos na aula anterior. A erênquima pode desenvolver em qualquer órgão e nessas regiões de parênquima. No caso aqui é no caule. No caule ele é menos comum do que em raiz, mas pode desenvolver, como pode desenvolver na folha e em frutos também. O erênquima não deixa de ser um parênquima, tecido com função de armazenamento. Que nem eu já havia comentado, também origem embrionária igual da raiz, sistema vascular, origem do procâmbio, do caule também, da folha também, de todos os órgãos, menos no fruto, porque o fruto vai ter a origem do ovário. Sistema formado por feixes vasculares, igual eu falei, diferente da raiz, que é o cilindro vascular. Aqui nós vamos ter feixes vasculares. O xilema é endarco, que nem eu comentei anteriormente. Xilema voltado para dentro e o floema voltado para a face externa. Então, exarco o floema, endarco o xilema. Nós temos aqui, comentando de novo sobre a questão do crescimento primário e secundário, nós vamos ter o floema e o xilema, bem característico. E aqui, câmbio fascicular, que são células meristemáticas de origem no procâmbio, que continuam com a atividade meristemática. Câmbio interfascicular. O que acontece quando há o crescimento secundário? O crescimento secundário, esses dois tipos de câmbio fascicular e o câmbio fascicular, eles vão se unir e eles vão formar o câmbio vascular, que vai produzir xilema secundário para dentro e floema secundário para fora. E as células dessa região parenquimática aqui vão se desdiferenciar, uma camada de célula, né, e formar o filogênio. O filogênio vai formar filoderma e felema, e esse tecido ele vai ser formado aqui abaixo da epiderme, esse tecido felema. Logo, quando ele começar a crescer e se orientar para fora, a produção de célula, ele vai acabar removendo essa camada da epiderme, do colênquima, desses tecidos que estavam aqui para fora. Os estômatos que tinham na epiderme vão desaparecer, a única capacidade de troca gasosa vai ser por um novo tipo de estrutura que é denominada lenticela. Essas lenticelas são como se fossem rupturas nessa periderme, porque ela é bastante lignificada, rígida, então essas rupturas que vão conferir a capacidade de trocas gasosas a esse tecido em crescimento secundário. Da parte do caule, crescimento primário e secundário é isso. Então vamos continuar. Sistema vascular. Aqui nós temos mais uma classificação. Feixes pode ser colateral ou bicolateral. O que é um feixe colateral? Nós temos aqui um polo de floema e um polo de xilema. Metaxilema, protoxilema. No bicolateral nós temos o polo de xilema e ao invés de termos um polo de floema para fora, nós temos ele em volta do xilema. Um para fora e um para dentro. Ou seja, isso daqui já é uma exceção à regra que fala que o floema é mais externo e o xilema é mais interno. Nesse caso há o floema mais externo e há um floema mais interno também. Mas isso é mais exceção à regra. Nós temos aqui outros tipos de classificação do feixe. Anfivasais, no caso de bicolateral. O bicolateral anfivasal, ele vai apresentar
o xilema em torno do floema. Biconcêntrico, ele vai apresentar um polo de xilema interno e um polo de xilema externo. Ou seja, por que é biconcêntrico? Porque o centro dos dois é o mesmo, eles vêm daqui. Anficrival, um polo de xilema circundado por floema. Todos esses daqui são bicolaterais. Essas são classificações de feixes bicolaterais. No caso, um feixe com floema interno circundado por xilema, um polo de xilema circundado por outro de xilema e um de xilema circundado por floema. Aqui, xilema, floema e xilema de novo. Feixes colaterais abertos e fechados significa que o fechado vai apresentar a bainha, ou, como nós já dissemos, a endoderme circundando, fechando o conteúdo do feixe. No feixe aberto, nós não temos a presença aqui da endoderme circundando, claramente definida, e nós temos a presença do câmbio fascicular e interfascicular. Nós temos aqui o xilema, floema, xilema, floema. Aqui nós temos fibras. Aqui nós temos fibras. Essas fibras são chamadas de extraxilemáticas. Aqui no xilema nós temos fibras, elementos de vaso, fibras, elementos de vaso, e essa região aqui é aquela que a gente denominou de medula. Então nós temos o córtex, seria essa região aqui, e a medula. São duas regiões parenquimáticas. Aqui nós temos fibras, o floema, logo abaixo das fibras. Aqui é sobre a conformação do caule. Nós temos vários tipos de conformação, são utilizados para classificação de sistemática, taxonomia, além de conferirem uma importância agronômica que eu vou explicar ao longo enquanto falamos sobre o estelo. Aqui é o mais rudimentar, que é o protostelo, uma região central, estelo significa coluna, é uma coluna central onde vai apresentar os seus elementos de condução. No caso aqui é o floema, xilema, ele tem uma forma bem caótica, não é bem organizado. O sifonostelo, que ele vai apresentar esse formato de sifão. Aqui nós temos novamente aquela lacuna foliar que eu comentei, que acontece no pedúnculo foliar. Aqui no caso isso seria a lacuna foliar, pedúnculo, a projeção lateral. Periciclo, igual nós comentamos, embaixo da endoderme, capacidade meristemática. Esse daqui é o tipo de coluna que é chamado eustelo, eu de verdadeiro, estelo de coluna, tá, coluna verdadeira. Por quê? Porque nós temos feixes
no caso aqui são feixes abertos, crescimento secundário iniciado aqui e tal. Esse tecido vai ser trocado pela periderme. Aqui nós temos a presença do lenticelo sendo formado. O que acontece aqui? Por que ele é denominado de verdadeiro? Porque ele tem essa forma de uma coluna central verdadeira. No caso, os feixes eles estão todos orientados concentricamente. Nós conseguimos definir um ponto central de onde nós criamos um raio e que, ao fazer a revolução dele, nós passamos por todos os feixes. Por isso ele é denominado de eustelo. Aqui nós temos o tipo atactostelo, que significa colunas aleatórias, que são diversas. Nós podemos ver aqui, aumentar um pouco. Uma coluna, duas, três, por aí vai, diversas colunas aleatoriamente no caule. Por isso que não vai apresentar medula, porque essa região central parenquimática, ela não é definida por uma região de córtex e medula. Ele é uma região homogênea ao longo de todo o caule, onde esse caule vai ser ocupado por feixes. Em alguns casos, a discernição entre caule e medula, ela acontece através de uma presença de fibras em volta do caule, onde você vai falar que o córtex é o parênquima antes das fibras e internamente as fibras seria o parênquima medular. O atactostelo é porque esses feixes são divididos aleatoriamente. Essa característica impede de que haja uma enxertia bem sucedida, menos de 3% de chance de sucesso, porque para a enxertia ser bem sucedida, você precisa pegar essa região meristemática que vai haver entre o floema e o xilema e juntar de um feixe com o outro. Como esses feixes têm uma disposição aleatória, não necessariamente você vai conseguir juntar com de outra planta que vai conferir a parte aérea ou a parte radicular do seu sistema de enxertia. Já no sistema eustélico, como você tem os feixes concêntricos, todos eles passam através de um centro, você criando essa projeção radial, fazendo a revolução, você consegue passar por todos. Então é muito mais fácil com que haja o contato de uma parte de cima dos meristemas. Após ter esse contato dos meristemas, essas células meristemáticas vão se comunicar, vão fazer a cicatrização do tecido cortado de uma planta com a outra, e nós temos uma planta que vai ter a parte aérea de um genótipo e a parte radicular de outro genótipo, o que não é possível quando você tem os feixes vasculares aleatórios. É muito mais difícil você ter conexão e a pega para formar o calo meristemático para a produção e cicatrização da enxertia. Características de adaptação ambiental. Nós temos aqui milho em alagamento. Nós temos que uma menor densidade de feixes vasculares é característica para genótipos tolerantes ao alagamento. Ou seja, ela vai ter menos feixes para a condução de água, o que faz sentido, porque se nós temos água em excesso, nós precisamos diminuir a quantidade, não precisamos de alocar tantos recursos na formação e desenvolvimento de tecidos que são utilizados para transporte dessa substância, que é a água que está em excesso. Então há uma menor densidade de feixes vasculares em genótipos tolerantes, tanto quanto eu falei na aula anterior, que é a diminuição do calibre também do elemento de vaso. Feixes maiores em genótipos suscetíveis e elementos em genótipos tolerantes, feixes maiores e elementos de vasos menores, como eu acabei de comentar.
feixes maiores, maior número de elementos de vasos, com elementos de vasos menores e menor densidade. Esse é o tópico de caule, e qualquer dúvida, entre em contato.